Vamos dar início à nossa aula hoje sobre as cartas de Paulo no curso Panorama Bíblico. E hoje nós vamos falar sobre a carta aos Filipenses. Vamos começar a falar a respeito da carta aos Filipenses e vamos dar sequência a outras cartas paulinas, ok? Bom, a respeito da carta de Filipenses, essa é uma das cartas mais íntimas do apóstolo Paulo. Originalmente, essa carta foi destinada à igreja de Filipos. Ela faz parte do cânon bíblico desde os primórdios da igreja de Cristo. Ainda que o propósito original de Paulo nesta carta aos Filipenses seja demonstrar gratidão de uma maneira formal e enérgica pela generosidade que foi demonstrada ao seu ministério, ele também aproveita a carta para cumprir algumas funções importantes. Primeiro, fazer um relato geral das circunstâncias, capítulo 1, versículo 12 ao 26, e o capítulo 4, do versículo 10 ao 19. Paulo faz um relato das circunstâncias nas quais ele estava inserido. Ele também aproveita a carta para encorajar a igreja de Filipos e outras igrejas que viriam, porventura, ler essa carta. Pois na carta está contido o depoimento dele. E ele tem como objetivo, através desse depoimento, fortalecer e encorajar as igrejas. Paulo exorta a igreja de Filipos e as demais igrejas que, porventura, recebessem a carta, a se manterem firmes e inabaláveis, mesmo diante das mais severas perseguições, tendo em vista que aquele tempo era um tempo em que a igreja estava passando por muita perseguição. Paulo também encoraja os cristãos a se alegrarem nos sofrimentos por amor e fé em Jesus Cristo. E é interessante, né, essa abordagem de Paulo, porque ele trabalha a questão do sofrimento. Sofrimento em tempos de angústias, né? Sofrimento por causa de perseguições. Paulo também tem como objetivo nessa carta estimular os cristãos a desenvolver relacionamentos fraternais sérios e permanentes, a partir de um caráter humilde, disposto a estabelecer um indestrutível senso de unidade. Ele trabalha muito essa questão no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, e também no capítulo 4, versículos 2 a 5. Paulo também, um outro ponto importante da carta, é a formalização da recomendação ministerial dos jovens servos Timóteo e Epafrodito, à igreja de Filipos. Paulo está recomendando, apresentando esses dois obreiros que vieram a se tornar realmente grandes homens de Deus na vida da igreja. Do capítulo 2, versículo 19 a 30. Paulo, finalmente, no final, ele está advertindo os filipenses e demais igrejas contra os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Era um segmento da igreja que era legalista, muito apegada às questões da lei de Moisés. E também com relação aos místicos, os defensores de uma espécie de espiritismo judaico que estavam inseridos na vida da igreja. Então esses dois grupos eram dois grupos heréticos, que pregavam inclusive doutrinas contrárias à doutrina da graça, e Paulo está exortando fortemente os cristãos, tanto de Filipos quanto de outras igrejas, a se manterem firmes com relação a qualquer tipo de abordagem desses grupos que poderiam levá-los a se afastar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a carta aos Filipenses, sabe? Alguns estudiosos até fazem um paralelo, uma comparação, dizendo que a carta aos Filipenses, né, pelo fato de ser enviada à igreja de Filipos, começa com a letra F. E isso fala muito mais do que a questão dos destinatários da carta. Fala
também do fato de ser a carta de Paulo que mais fala de felicidade, de alegria. E é um fato interessante, porque Paulo estava, nesse tempo, preso, né, numa masmorra romana, quando ele mandou essa carta. Paulo estava numa situação extremamente triste, mas nessa carta é onde ele exorta os cristãos a se alegrarem no Senhor. E ele exorta, outra vez vos digo, alegrai-vos. Né? Paulo enfatiza na carta que a alegria cristã ela é promovida pelo Senhor, não é resultado de circunstâncias favoráveis. Mas mesmo no meio da adversidade, da perseguição e do sofrimento, a igreja poderia experimentar de uma alegria que vem do Senhor. Então é uma carta muito consoladora, é uma carta muito especial. Na sequência vem a carta de Colossenses. E Paulo escreveu a epístola aos Colossenses por ter recebido a notícia que eles estavam incorrendo em graves erros. Então a epístola aos Colossenses, ela foi escrita com o objetivo de corrigir esses erros que porventura estivesse acontecendo na igreja. O que estava acontecendo na verdade? Os santos de Colossos, ou seja, os irmãos daquela igreja, estavam sendo influenciados por ensinamentos enganosos. Estavam sendo inseridas na vida da igreja algumas práticas errôneas que ameaçavam a sua fé. Na epístola aos Colossenses, Paulo refutou as doutrinas errôneas que estavam sendo ensinadas em Colossos, salientando a divindade de Jesus Cristo. É interessante que a carta aos Filipenses, ela exalta muito a divindade de Cristo. Mas Paulo também fala na carta da missão redentora do Senhor Jesus, da sua preeminência, ou seja, de incontestável superioridade. É importante você ver depois com calma Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 23. Paulo ensinou que Cristo é a imagem de Deus o Pai, que é o Criador, o cabeça da igreja, que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ele é o Redentor, ele é a primícia da ressurreição. Então, ele, por força da sua ressurreição e da sua glorificação, Jesus Cristo é a cabeça de todo principado e poder. Colossenses capítulo 2, versículo 10. E ele cumpre a sua missão divina sob a direção do Pai. Colossenses 1, 19 e 3, versículo 1. Paulo fez um alerta quanto àqueles que ensinam que para tornar-se verdadeiramente espiritual é preciso submeter-se a certos rituais, festivais e dietas especiais. Ele trabalha muito essa questão no capítulo 2, versículos 16 a 18, e também os versículos 20 e 23 do capítulo 2. Ele ensinou que a maturidade espiritual e o conhecimento divino não se manifestam por meio dessas coisas. Então é interessante esse ensino de Paulo, porque muitas pessoas pensam que para atingir a maturidade espiritual você tem que se submeter a certas práticas. Né? Então hoje mesmo, em alguns segmentos da igreja cristã, existe essa mania, né, é uma expressão muito comum que se usa, né, é de pagar o preço. Então a pessoa tem que pagar o preço para ter mais unção, preço para ter mais intimidade com Deus. É claro que quando nos submetemos a uma disciplina espiritual, de certa forma estamos pagando o preço. Mas precisamos entender que tudo que recebemos de Deus, inclusive essa coisa de intimidade com Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus, é resultado da graça. É Jesus que pagou o preço. Todo o sacrifício que precisa ser feito para nós vivermos uma experiência profunda com Deus, Jesus já pagou. O que nós precisamos é realmente praticar aquilo que a palavra de Deus ensina. E até para praticarmos o que a palavra de Deus nos ensina, nós podemos contar com a ajuda inigualável do Espírito Santo. Se nós alcançamos algum mérito diante de Deus, é porque o Espírito Santo produziu isso em nós. Paulo é claro quando ele diz aos Romanos que em nossa carne não habita bem nenhum. Nenhum esforço humano vai agradar a Deus. Então esse conceito que foi muito desenvolvido na igreja dos Colossenses, também hoje tem sido desenvolvido na igreja da atualidade.
onde pessoas estão aí pagando preço, né? E sobe em cima do monte, fica em jejum e oração. Nada disso está errado. O problema é quando nós estamos fazendo isso com o objetivo errado. Nós jejuamos para ter mais intimidade com Deus, sim. Mas para nós o jejum é uma disciplina espiritual. É uma dedicação, é uma consagração a Deus. Nós não fazemos isso porque se não fizermos, não vamos ter intimidade com Deus. Não. Nós fazemos porque queremos ter mais intimidade além daquela que já temos. Paulo ele aconselhou seus leitores a permanecerem fundados, firmes no Evangelho. Colossenses 1, 23. Ele também exorta a permanecermos arraigados e edificados em Jesus Cristo e confirmados na fé. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Então, a carta aos Colossenses é uma carta através da qual Paulo reage fortemente à inseminação do gnosticismo na vida da igreja e dessa prática, né, de achar que o ser cristão tem a ver com esses rituais, essas coisas que Jesus já resolveu tudo isso para nós na cruz do Calvário. Na verdade, querido, eu quero mostrar para você o seguinte: ser cristão é ter relacionamento com Deus. Esse relacionamento já nos foi conquistado através de Jesus. Por meio de Jesus, nós podemos ter relacionamento, podemos ter intimidade com Deus. Jesus deixou claro que Ele é o único caminho, é através dele. Se nós queremos conhecer a Deus, o Pai, o Criador, temos que conhecer Jesus, andar no relacionamento íntimo com Ele. Como nós fazemos isso? De maneira mais simples possível, usando da oração, da adoração, recebendo a palavra de Deus através da leitura e meditação na Bíblia, certo? Desenvolvendo essas coisas que nós aprendemos de maneira natural, sem peso, né? Temos que fazer do jejum uma prática, não vou dizer agradável, porque não é agradável ficar sem comer, se privar, mas uma prática degustável para nós. E como nós fazemos isso? Quando nós preenchemos o nosso tempo de jejum com oração, com meditação na palavra, com adoração. Eu quero confessar para os irmãos que às vezes eu tiro um dia de consagração em jejum e quando eu vejo o dia já acabou. Eu fico impressionado, nossa, acabou o tempo de jejum. Por quê? Porque eu desenvolvi tantas atividades agradáveis, passei muito tempo em adoração a Deus, sentindo a presença de Deus. Sabe, é bem do jeito mesmo que a Bíblia fala, né? Moisés ficou 40 dias em jejum no monte. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Elias andou 40 dias com uma refeição só. Por quê? Porque nesses 40 dias ele andou com Deus. E isso supriu de uma forma sobrenatural aquela necessidade física provocada pela falta do alimento. Então, nós podemos, sim, ter muita intimidade com Deus sem precisar recorrer a essas práticas esdrúxulas que muitas vezes é ensinado por um sistema religioso que está totalmente fora da palavra de Deus. E é sobre isso que Paulo trata na carta aos Colossenses. Então é uma carta importante de nós lermos, estudarmos, meditarmos e tirarmos as lições que nós precisamos. E vamos ver as duas últimas cartas eclesiásticas, as duas cartas dirigidas a igrejas. Porque na próxima aula vamos ver as cartas pastorais, as cartas que foram direcionadas a obreiros, a pastores, a discípulos do apóstolo Paulo. 1 e 2 Tessalonicenses. Na igreja de Tessalônica havia alguns mal-entendidos sobre o retorno de Cristo. O problema lá era esse, era a segunda vinda de Cristo. Paulo desejava esclarecê-los em sua carta. Ele também escreve como uma instrução a uma vida santa. Por quê? Porque o pessoal estava exagerando um pouco em certos tipos de comportamento na expectativa da volta de Jesus. Havia até um grupo lá que não queria nem trabalhar, né? Eram alguns equívocos sobre o dia do Senhor. Eles achavam que já tinha acontecido. Eles achavam que Jesus já tinha voltado. Então eles pararam de trabalhar. Eles estavam sendo gravemente perseguidos. Então a situação estava complicada. Porque no momento de crise, né, de perseguição, de tribulação, tinham pessoas que nem queriam levantar o sustento da sua casa.
por entender que Jesus já tinha voltado e que ele ia resolver toda aquela situação. Paulo escreveu para esclarecer os mal-entendidos e confortados. É uma carta que traz muito conforto. Paulo fala sobre o arrebatamento, Paulo fala sobre a manifestação do erro, Paulo posiciona a igreja com relação à expectativa da vinda de Jesus. Então, é uma carta também, aliás, as duas cartas, elas têm as suas abordagens e elas são muito importantes para nós entendermos como deve ser a nossa postura num tempo em que estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. Na próxima aula vamos falar de 1 e 2 Timóteo, vamos falar de Tito, vamos falar de Filemon e vamos falar de Hebreus, uma carta que alguns teólogos dizem que foi Paulo que escreveu, mas isso não está comprovado. Vamos falar sobre isso na nossa próxima aula do curso Panorama Bíblico. Que Deus o abençoe ricamente. Eu oro aqui para que Deus esteja derramando sobre a tua vida, meu querido aluno, minha querida aluna, você que está abrindo esse vídeo pela primeira vez e foi até o final, que Deus o abençoe, o guarde e o proteja de todo o mal. Que Deus prospere a sua vida, trazendo graça, misericórdia, sabedoria e entendimento para que você possa viver a vida cristã da maneira como Jesus planejou. Um forte abraço a todos e não se esqueça, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os irmãos. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até a nossa próxima aula do curso Panorama Bíblico.